Nesse último dia 30 houve algo muito triste aqui na nossa cidade. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tivemos essa notícia aqui. Um enfermeiro de 38 anos que já lutava contra sintomas depressivos, estava em pós-cirúrgico de cirurgia de coluna, ele pulou do viaduto que está aqui de frente à minha janela e infelizmente teve um final fatal. Recentemente, na última postagem que eu fiz, respondi uma pergunta de uma paciente se era normal sentir tristeza após uma cirurgia. E várias pessoas falaram que sentiram tristezas, inclusive pessoas que fizeram cirurgias estéticas, algo que elas queriam, que elas estavam prontas a fazer. E várias pessoas declararam uma tristeza muito forte depois nesse pós-cirúrgico. Então eu vim nesse vídeo aqui para a gente falar de um tema muito importante, que é a relação de dor, depressão e, no meio disso aí, uma cirurgia. Qual a relação desses sintomas? Quanto que isso pode impactar no paciente a ponto de acontecer um final trágico, como foi esse rapaz tão jovem aqui da minha cidade? Então fica no vídeo que nós vamos falar de dor, depressão e cirurgia. No vídeo que eu fiz, a última postagem, relacionando a tristeza e o ato cirúrgico, eu expliquei um pouco da fisiologia que envolve ali um trauma cirúrgico e o impacto que isso traz no paciente em relação à tristeza. Uma vez que a tristeza é como se fosse um mecanismo no nosso organismo se retrair para buscar a recuperação daquele trauma cirúrgico. Mas uma coisa que eu não falei muito bem naquele vídeo e que é muito evidente é a relação de dor e depressão. É muito comum virar um ciclo vicioso. Pacientes que têm dor crônica tendem a ter depressão e pacientes que estão em depressão têm uma dificuldade enorme de se livrar daquela dor crônica. Eles estão entrelaçados, é um ciclo que se autoalimenta. Quanto mais depressivo o paciente está, mais dor ele sente. Quanto mais dor ele sente, mais depressivo ele fica. E é interessante que eu vou falar um pouco aqui no nosso vídeo por que isso acontece. O nosso cérebro ele tem vias que passam os estímulos. A dor nada mais é do que um estímulo que gera memória, um estímulo desagradável, que gera uma memória que será um mecanismo de defesa para o nosso corpo. Então, exemplo, quando você vai lá e coloca a mão em uma panela quente, isso gera uma memória. Essa dor, esse sintoma desagradável vai gerar uma memória que vai te proteger de outro momento você fazer o mesmo. Então vários estímulos dolorosos que nós nos submetemos servem para que nós tenhamos uma memória que faça com que nós não nos coloquemos em risco. O fato é, e aqueles pacientes que sentem dor todo dia, dores crônicas, muito comum em coluna, pacientes que sofrem de dores de coluna todo dia, pacientes que têm dores irradiadas, dores de nervo, nevralgia do trigêmeo, como que lida com essa dor e como que isso impacta na saúde mental desse paciente? O fato é, a dor vai levar a sintomas depressivos. Todo paciente que sofre de dores crônicas, que são dores mais de 6 semanas, eles tendem a desenvolver sintomas depressivos. O início é uma tristeza. Normal, todo mundo que sente dores se sente mais triste, menor atividade, não quer fazer as coisas. Então essa pessoa tende a se recolher para que se recupere daquela dor. Porém, tem pacientes que a dor vai persistir, é o caso da dor crônica. E essas vias no nosso cérebro são muito semelhantes. Então, por exemplo, as vias que estão relacionadas à dor são o hipocampo e a amígdala, são regiões do nosso cérebro que guardam esse sintoma de dor, essa memória de dor, e essas vias também são ativadas quando o paciente tem depressão, sintomas de tristeza. Então, quando nós ativamos vias de dor no nosso cérebro, já ativamos ao mesmo tempo vias de tristeza, de depressão, de falta de ânimo. Então, por isso que quando nós vamos lidar com um paciente que sofre de dores crônicas, esse paciente precisa de uma avaliação aprofundada, porque não é somente um problema mecânico, uma hernia de disco apertando o nervo, não é somente um paciente que sofre de dores lombares mecânicas cronicamente, é uma pessoa que está com o humor em estado depressivo. Aquela pessoa vai precisar de uma avaliação multidisciplinar. A gente vai ter que pensar nela, não só ir lá e mexer na hernia de disco, tirar aquela hernia de disco ou fazer uma artrodese da coluna, a gente tem que pensar que aquela dor já desenvolveu nela sintomas depressivos que vai nos atrapalhar até no pós-cirúrgico. Imagine você faz uma cirurgia, coloca os parafusos na coluna e você não tem ânimo algum para fazer a fisioterapia pós-operatória. Isso impactará de forma enorme na sua cirurgia, no seu resultado final. Então nós sempre temos que pensar nesse paciente de uma forma integral. E é interessante falar disso porque a maioria dos medicamentos que nós damos para a dor neuropática crônica, a exemplo, bem tem função
função antidepressiva. Quando nós melhoramos o estado de humor do paciente, a dor em contrapartida melhora bastante também. Então, o paciente que sofre de dores crônicas, eles tendem a ter uma melhora importante dos sintomas quando a gente também pensa no humor desse paciente. E quando eu falo em humor, é super importante o apoio familiar. A maioria dos pacientes que sofrem de dores crônicas geralmente são pessoas que são excluídas do meio social. Por quê? É uma pessoa que está sempre com o ânimo baixo, é uma pessoa que está reclamando, é uma pessoa que não tem disposição a fazer as coisas que as outras pessoas que não estão sofrendo têm. E no geral, essas pessoas são excluídas do meio social e às vezes até do próprio âmbito familiar. E quando nós deixamos essa pessoa mais isolada, os sintomas depressivos afloram. Então, em muitos casos, quando a gente vai buscar um tratamento para uma doença que causa dor crônica, a nossa abordagem é familiar. Nós buscamos que os familiares estejam juntos, que eles entendam esse processo de recuperação e que eles se disponham a ajudar. É muito difícil quando a gente faz uma cirurgia numa pessoa que sofre de dores crônicas e não tem um apoio familiar. E a recuperação fica muito difícil, porque os sintomas depressivos, eles vão aumentar a incapacidade e a dor desse paciente. Então, depressão é diferente de tristeza. Tristeza é algo momentâneo. Muitos pacientes que fizeram cirurgia e relataram no post, eles tiveram tristeza, porque no geral, a dor que causou a tristeza foi algo curto, 1, 2 semanas. Porém, a depressão é algo que se arrasta. E aqueles pacientes que estão em dor crônica, eles geralmente têm uma depressão arrastada também. E às vezes, a maioria desses pacientes não entendem que tem depressão. Eles acham que é só a dor o problema. Se não fizermos esse diagnóstico no momento correto e submetemos esse paciente à cirurgia, geralmente ele não tem vontade de se dedicar à recuperação. Sempre uma abordagem completa desse paciente é o que vai trazer o melhor resultado. Você sabia dessa relação de dor e depressão? Você já se submeteu a alguma cirurgia que você sofria demais e essa recuperação foi muito difícil devido a esse desânimo, essa depressão? Deixa aqui nos comentários o seu relato. Vamos tornar esse painel de comentários aqui uma forma das pessoas entenderem o seu problema e você ajudar o próximo que está passando por esse momento difícil a entender que aquilo ali vai passar e que ele vai encontrar a melhora que ele tanto buscou no tratamento.